Luciano ministrado a palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos a Deus, irmãos, por esta oportunidade de estarmos reunidos na presença do Senhor. Portanto, que a igreja está de pé. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 1. Damos graças a Deus, irmãos, pelo Senhor ter nos guardado até aqui. Como disse Abraão, nós viemos em paz e creio que voltaremos em paz. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa nesta noite em vão. A Bíblia diz claramente, irmãos, que quando nós abrimos os nossos ouvidos, o Senhor ele fala conosco. A Bíblia diz em Apocalipse 2:7 que eu tenho ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Do irmão Luciano, você tem a certeza que você não vai receber nada. Mas se você veio buscar a bênção da vitória, tenha certeza que esta noite a vitória já chegou na sua casa, na sua vida, na sua família. Em todas as áreas da sua vida, o Senhor já está entrando com providência. Amém? Juízes capítulo 6, o versículo 1 diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Devemos assentarmos para a glória do Senhor. Louva a Deus, irmãos, pela vida do nosso irmão pastor local, nosso irmão Sebastião, que nos lançou o convite para que estamos reunidos nesta noite para louvar o nome do Senhor, fazer aquilo que assim o Senhor tem um propósito nesse lugar. Porque eu tenho certeza que a cada dia de culto nesta congregação, Deus ele está pronto para falar com a sua igreja. E desde o momento em que nós estamos atentos a ouvir a voz do Senhor, Deus tem um propósito na vida de cada um. Hoje, como nosso pastor nos disse, aleluia Jesus, que é o sábado com propósito. Eu tenho certeza que, como diz no livro de Provérbios 19:21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia Jesus. Lá em Efésios também o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, no versículo 4 e 5, da seguinte maneira: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade. Estamos debaixo do propósito de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, por quê? Porque é a palavra do Senhor que nos fala, pastor. É a palavra do Senhor que nos indica que estamos debaixo do propósito de Deus, como disse Paulo aos Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha, irmãos, hoje é um sábado de propósito na presença de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui nesta noite. Eu não sei o que você pediu para Deus no oculto, lá na sua casa, diante de Deus, no seu coração. Mas se você clamou em alta voz, Deus ouviu o seu clamor. Se você fez uma pequena oração, Deus viu a sua oração. Se você falou com o seu coração, Deus contemplou aquilo que você falou perante a sua presença. E no livro de Provérbios, irmãos, diz assim também, Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, sabemos, irmãos, que estamos debaixo do propósito de Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizendo nesta noite: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Irmãos, saindo um pouquinho fora da mensagem, algumas das vezes me pego até conversando com a minha esposa, pastor. Como que o povo de Israel naquela época era um povo terrível e desobediente? Quantos sinais que Deus mostrou, quantas maravilhas que Deus realizou diante dos olhos do povo de Israel, mas o povo tinha um coração tão perverso, um coração tão voltado para adorar a deuses estranhos, que o pior mal que o povo de Israel realizava naquela época, irmãos, era se prostrar diante de outros deuses. Era uma idolatria
eles tinham que se clamar e se humilhar perante Deus, porque Deus estava contemplando, porque bem sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo e poderoso de tal maneira, aleluia, Jesus, que Ele realiza obras tremendas e gloriosas, aleluia, Jesus, mas Ele contempla todas as coisas. Ele é um Deus onipotente, todo-poderoso, é um Deus onisciente, que contempla tudo em todos os lugares, aleluia, Jesus, e um Deus, aleluia, Jesus, onisciente, que significa que tem todo o conhecimento, e Deus contemplando o conhecimento do povo, mas Ele aguardava que o seu povo a Ele clamasse, que Ele se humilhasse, aleluia, Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor, que prostrasse diante da sua presença, porque lá em Jeremias capítulo 33 e no verso 3, o nosso Deus, Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes em meu respeito que tu não sabes. E ali o povo de Israel, sabendo que o único socorro deles era clamar a Deus, o que eles fizeram? Aqui no versículo, aleluia, Jesus, de número 6, diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por que, irmão Luciano, eles empobreceram? A Bíblia mostra-nos que o povo de Israel, eles plantavam o seu trigo, plantavam o seu mosto, os seus vinhais, mas quando estava na época da colheita, o que acontecia? Deus permitia que os medianitas se levantassem como um bando de gafanhotos, ia lá e devorava todo o mantimento, os rebanhos, os bois do povo de Israel, e aquele povo ficava na pobreza, aguardava-se mais um ano, preparava o solo, trabalhava, cultivava, na hora da colheita, os inimigos vinham, levavam tudo, o devorador tirava daquela nação, e aquele povo foi sofrendo durante 7 anos. Meu Deus, 7 anos sofrendo e não se humilhava, 7 anos padecendo na mão do inimigo e não se humilhava, 7 anos, aleluia, Jesus, o devorador levando tudo, e eles sabendo que o socorro só poderia vir da mão do Senhor, e eles não se prostravam a Deus até o momento em que o povo de Israel clamou ao Senhor. E quando o povo de Israel clamou, Deus, Ele enviou um profeta, como diz aqui, o versículo 8 diz assim: e o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e vos expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha onde estava o erro. Mas veja bem, que para todas as coisas existe um propósito de Deus. Para todas as coisas debaixo deste sol que brilha todos os dias existe propósito de Deus. De repente, a gente vai vivendo uma vida cotidiana, todo dia a mesma rotina, levanta de manhã, se apresenta perante Deus, agradece a Deus pelo dia que se inicia, vai para o trabalho, trabalha o dia todo, volta para casa, aleluia, Jesus chega, de repente é o dia de congregar a Deus, toma um banho ali, se ajeita, dali a pouco é hora de vir cultuar a Deus e volta para a sua casa. Muitas das vezes pensa: não, assim, essa segunda-feira foi igual a segunda-feira passada. Não, cada dia que nós vivemos é um dia diferente na presença de Deus. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida e na tua vida, de maneira que nós não contemplamos. Mas Ele é um Deus maravilhoso. E aí diz a palavra do Senhor: toda essa tribulação sobrevindo sobre Israel, toda esta fome, existia ali um homem por nome Gideão. Gideão, observando aquela situação, pensou: meu Deus, mas e agora? A minha família não pode ficar passando tanta privação de pão. Todas as vezes, da mesma maneira, estamos chegando no período da colheita do trigo. E o que eu posso fazer, Deus, para poder sustentar a minha casa, não deixar que a fome adentre dentro da minha casa, que o devorador adentre no meu celeiro? E Gideão teve uma ideia, não dele mesmo, mas eu acredito que foi do próprio Deus. Não temos uvas para malhar
pegar lá no lagar, ou melhor, para pisar, mas eu vou colher o trigo do campo e vou levar para o lagar. Eu vou pegar o trigo aqui do campo e vou levar para o lagar. Aleluia, Jesus. E o lagar, irmãos, era um local que era esculpido na rocha. Aleluia, Jesus. E era somente esculpido na rocha. E era um local que era reservado, era um local resguardado, era um local de silêncio. Quantas das vezes você tem se colocado no lagar na sua vida, naquele local de silêncio, aonde somente você e Deus tem um particular com a tua vida? Porque Gideão, ele é descendente de uma geração que Deus falou diretamente. Ele chegou até Abraão. Abraão era desse um patriarca passado de Gideão, disse: Abraão, pega o teu filho e leva no Moriá e apresenta para mim. A Bíblia diz, declara também que Jacó, ele era um patriarca passado de Gideão. Lá vai Jacó passando pelo val de Jaboque, lutou durante uma noite toda para que recebesse uma bênção. A bênção foi tão grande que ela ultrapassou gerações, e na tua vida, na minha vida, hoje somos abençoados pela luta que Jacó teve naquele val. Promessa de Deus na vida do pastor, na minha vida, na sua vida, na sua casa, na minha família, foi descendência de Jacó, porque ele lutou como anjo e prevaleceu. Aleluia. E lá estava Gideão, e está malhando trigo, está malhando o trigo, e de repente apareceu o anjo do Senhor. Aleluia. Então apareceu o anjo do Senhor e disse: o Senhor é contigo. Gideão pode ter olhado assim para o anjo e dito: mas meu Senhor, a minha família é a mais pobre da minha tribo. Como eu posso resgatar esse povo incrédulo, esse povo que se desvia para o mal, esse povo que se prostra perante outros deuses? Como eu posso fazer isso? E o anjo disse novamente: vai na tua força, mas não é com a tua mão que você vai livrar, o Senhor é contigo. Mas quem vai fazer a grande obra é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia, Jesus. Gideão, aleluia, Jesus, segundo o que nós vemos aqui na palavra do Senhor, irmãos, ele era um homem, aleluia, Jesus, igual a nós, que sofria as mesmas dores, que sofria, aleluia, Jesus, as mesmas tribulações. É claro que em épocas diferentes, mas, aleluia, Jesus, eu acredito, irmãos, que se hoje, nos dias de hoje, eu sofrer com uma febre que vem assolar o meu corpo, na vida de Gideão naqueles dias também uma mesma febre poderia assolar o corpo daquele homem, aleluia, Jesus, porque ele também era feito do pó, e para o pó ele iria retornar. Mas a Bíblia mostra que Gideão, ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, aleluia, Jesus, uma meia idade. Lá estava aquele homem malhando o trigo, aleluia, Jesus, ele era um agricultor jovem, aleluia, Jesus, e a sua família é muito pobre. E ele pensou: mas como que eu posso, aleluia, Jesus, resgatar a minha nação das mãos dos inimigos? Como? Talvez você olhe para o teu problema, pela tua situação, e venha dizer assim: mas como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso sair dessa situação? Eu digo para você: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o demais tudo ele fará pela tua vida. Aleluia, Jesus, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ali quando o Senhor falou com Gideão: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Era Deus que estava mandando Gideão. Eu digo para você nesta noite: porventura Deus já não falou contigo que você é bênção na sua casa? Deus já não falou contigo que você é bênção lá no seu trabalho? Deus já não falou contigo que você é bênção na congregação onde você glorifica o nome do Senhor? E porque muitas das vezes, irmãos, o homem, aleluia, Jesus, carnal, o homem material, aleluia, Jesus, ele não olha com os olhos espirituais, mas ele olha como tão somente Giase, quando ali os exércitos voltaram, foram para pegar o profeta Elias, aleluia, Jesus, Eliseu me lá dizendo: eles estavam dentro da sua tenda. Giase levanta pela manhã e olha, a cidade de Dotã estava cercada pelo exército inimigo, e Giase volta correndo, entra na tenda e diz: Senhor, Senhor meu, levanta
E Geazi vai até com o seu senhor para fora da tenda. Os profetas não falam muita coisa, pastor Sebastião, só coloca a mão no ombro dele e diz: Senhor, abre os olhos do moço. Maior era o número de cavalos e carros de fogo que estava sobrepujando montes. E nada aconteceu na vida do profeta. Eu digo para você nesta noite, Senhor Jesus, sem dúvida, que o Senhor é Deus de providência. Da mesma maneira que Ele entrou com providência, Senhor Jesus, utilizando a vida de Gideão para livrar Israel da mão dos medianitas. Naquele momento ali, Gideão, para ter certeza que era o anjo do Senhor que falava com ele, ele foi lá e preparou uns bolos, pegou um cabrito e colocou sobre a penha. O anjo do Senhor estendeu o cajado e consumiu a penha, consumiu o bolo. Aleluia, Jesus. E Gideão ficou atemorizado e disse: meu Deus, e agora? Será que eu não vou morrer? Porque contemplei o anjo do Senhor, contemplei a glória de Deus, as maravilhas de Deus, mas não, o Senhor era na vida de Gideão. Ele disse: olha, você vai convocar o povo para a peleja. E quando Gideão anunciou, todo mundo queria lutar. É fácil, né? Você quer fazer uma campanha de oração, quem vai fazer uma campanha de consagração, uma bênção, mas na hora que entra no propósito, aleluia, Jesus, é aí a hora que Deus separa, aleluia, Jesus, aquele que quer com sinceridade, que não quer. 135 mil homens estavam para pelejar contra Israel, os medianitas. 135 mil. Quando Gideão foi pela primeira vez e anunciou a peleja aos filhos de Israel, 32 mil soldados se alistaram para a batalha. 32 mil. Aí Deus olhou e disse: Gideão não é muito homem, porque se eu entregar os inimigos na mão do povo de Israel com os 32 mil soldados, o povo vai bater no peito e vai dizer: vencemos pela força do nosso braço. Aleluia, Jesus. Mas muitos confiam em carros e muitos confiam em cavalos, mas nós fazemos menção é do nome santo do Senhor. A Bíblia declara, irmãos, que, aleluia, Jesus, o Senhor disse: olha, fala para os covardes, aqueles que tiverem com medo, para quem não quiser ir, pode ir embora. 22 mil foi embora. Meu Deus, de 32 só sobrou 10. Deus olhou e disse: é muito homem. Quantos habitantes tem aqui, pastor? Mais ou menos 2 cidades de Itapura de soldados estavam com Gideão, 10 mil soldados. Deus olhou lá e disse: não, ainda é muito homem, para eu entregar os medianitas. Pega e leva eles até o ribeiro, e lá eu vou separar aqueles que vão para a peleja. Você vai colocar à tua direita, e os que não vão, você vai colocar à tua esquerda. A Bíblia diz que quando foram chegando no ribeiro, Deus disse: olha, Gideão, você vai colocar a parte, aquele que se abaixar, pegar a água e levar a sua boca. Mas aquele que pular na água, se abaixar e se refrescar, você coloca a parte. E aí, irmãos, existe um mistério dentro dessa passagem, porque quando nós estamos em uma peleja, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Aleluia, Jesus. O cristão, o soldado, o homem, a mulher que se alista, que se apresenta a Deus, que serve ao Senhor, é uma luta constante. Temos que estar apercebidos. Aquele que pulou no rio para se refrescar, aquele que se abaixou e lavou o seu rosto para se refrescar no ribeiro, porventura ele estava apercebido na peleja? Não. Mas aquele que se abaixou, observando. O crente tem que ter atenção, irmãos, em todos os momentos da tua vida, porque o teu adversário, ele anda bramando ao teu derredor, tentando buscar aquele que ele possa tragar. E se você vacilar, ele está pronto para te pegar. Aleluia, Jesus. O homem pode brincar de ser servo de Deus, mas o diabo não vai brincar de ser diabo, Deus. O diabo nunca brinca de ser diabo, porque a missão dele é
destruir, e ele está a todo momento tentando buscar o homem e a mulher de Deus para destruir. Então fica percebido como aqueles 300 escolhidos. Quem é escolhido de Deus, levanta a sua mão, dá glória a Ele. Aleluia, Jesus. E aqueles 300 que levaram água à boca, Gideão colocou à parte. Por quê? Porque esses eram que o Senhor iria dar a vitória, porque a vitória viria de Deus e não da força do exército. A vitória viria das mãos de Deus e não do braço dos israelitas. E a Bíblia mostra claramente que foi desta maneira, tão somente com soprar de trombetas, aleluia, Jesus, e com o quebrar dos cântaros de barro, os inimigos se levantaram, um começou a ferir o outro com a sua própria espada, e os 135 mil soldados foram derrotados, tão somente com um prato de vitória. E desde o momento que você abre a tua boca e glorifica a Deus, você está mostrando para o teu adversário que você é mais do que vencedor. Quando você abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor no meio da tua peleja, aleluia, Jesus pode ter a certeza que o teu inimigo já está caindo por terra, porque quando nós louvamos o Senhor, nós fazemos menção do nome santo do Senhor, o nosso Deus. Ele abre os céus, ele envia anjos ao nosso respeito para realizar coisas grandiosas e maravilhosas. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E Gideão, irmãos, ele creu, ele obedeceu e ele adorou. Por quê? Primeiro ele creu na palavra que o anjo disse: vai na tua força, varão valoroso, vai com esta força, porque com esta força que você está, com esta vontade de vencer, com essa vontade de alcançar, é que você vai livrar o teu povo das mãos dos inimigos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E assim ele fez. Ele era um varão de valor, irmãos. O Senhor falou diretamente com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. No livro de Reis, no capítulo 6 e no versículo 12, o Senhor é contigo, varão valoroso. A Bíblia nos mostra também, irmãos, que Gideão, ele era um varão de força. Aleluia, Jesus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Aleluia, Jesus. E também ele era um homem cheio de poder, cheio de poder, cheio do Espírito. A Bíblia diz aqui no versículo 34: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Aleluia, Jesus. Então, crente, aleluia, Jesus tem que ter as 3 qualidades de Gideão. Ele tem que ter valor. Deus tem que olhar para a minha vida e para a tua vida e dizer: não, este aí é meu servo, ele é valoroso, esta é minha serva, ela é valorosa, este jovem, aleluia, Jesus, está andando na minha presença com retidão, ele é valoroso, esta jovem é valorosa. Enfim, nós devemos achar graça aos olhos de Deus para a nossa vida. E quando Deus olhar para mim e olhar para você, ele tem que contemplar força, porque nós não lutamos com nossos braços, mas nós lutamos pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, na nossa vida, o nosso adversário já teria nos consumido. Mas a Bíblia declara claramente que o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. E Deus tem que olhar para a minha vida e na tua vida e dizer: então, aleluia, Jesus, vai nesta tua força, porque você vai livrar a tua casa. Vai nesta tua força, porque você vai livrar o teu filho. Vai nesta tua força, porque tu livrarás a tua esposa. Vai nesta tua força, porque tu livrarás o teu esposo. Vai nesta tua força, porque você vai livrar Itapura das mãos do adversário. Vai nesta tua força, porque o Senhor vai agir lá no teu trabalho por teu intermédio. Vai nesta tua força, que lá no bairro aonde você mora, você vai fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem
nosso Senhor. Eu digo para você nesta noite, irmãos, que nada, desde o momento que você está debaixo do propósito de Deus, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Nada pode, aleluia, Jesus, tirar o seu foco, tirar, aleluia, Jesus, a determinação do teu coração, aleluia, Jesus, porque Gideão, ele tinha uma determinação no seu coração. Ele disse: não, eu preciso colocar alimento sobre a minha mesa, eu preciso livrar o trigo das mãos dos medianitas, eu vou lá no lagar para malhar o trigo, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E bem sabemos que ele estava ali sobre aquela rocha, aleluia, Jesus, ele estava ali fazendo, aleluia, Jesus, aquele esforço para livrar aquele trigo. Mas no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz a palavra: só ele é a minha rocha, ou melhor, Salmo 62, versículo 2: só ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei grandemente abalado, aleluia, Jesus. E Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Gideão, ele escolheu o lagar, porque ali, espiritualmente falando, é o alicerce para a minha vida, para a sua vida. Cristo é a rocha. E se nós edificarmos a nossa casa, e se nós ali tirarmos o particular, e se nós fugirmos para lá e nos prostrarmos diante dele e buscar a sua misericórdia, ele vai ver a intenção do meu coração, do teu coração, e vai agir na tua vida com misericórdia, com propósito. Porque na vida de Gideão existe um propósito de salvação do povo de Israel das mãos dos medianitas, aleluia. E nós vemos que Deus realizou grande obra. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é Deus que cumpre os propósitos, as intenções do coração do homem. O nosso Deus é um Deus que age, aleluia, Jesus, para fazer, para realizar grandes obras, tremendas e grandiosas. E bem sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Se você habita na sombra, aleluia, Jesus, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Você que tem um propósito, que colocou um propósito diante de Deus, aleluia, Jesus, no teu coração, glorifica o teu Deus, porque não está nada em oculto diante dos olhos do Senhor. Você está diante de um Deus onipotente, onipresente e onisciente, aleluia, Jesus, que não houve outro Deus antes dele e nem haverá outro após ele. E eu tenho certeza que nesta noite ele se encontra com seus olhos como chama de fogo sobre a tua vida, aleluia, Jesus, e os seus ouvidos não estão tapados para que não venha ouvir a oração, o propósito do teu coração na presença dele. E tenha certeza que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar, aleluia, Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. E ali Gideão, irmãos, para finalizar, porque as horas estão indo embora, aleluia, Jesus, ele foi um homem de coragem. Por que, irmãos, ser um homem de coragem? O mais pobre, a família mais pobre da sua tribo, tinha uma família para sustentar, ele não podia fazer nada, mas ele foi levantado como um juiz. Por que, irmão Luciano? A Bíblia declara, irmãos, que depois de Josué, o povo de Israel começou a se encurvar diante de outros deuses, e Deus levantava juízes para julgar e libertar. Para julgar e libertar, por quê? Porque Deus deixava que os inimigos prevalecessem contra a nação de Israel, até o momento em que o povo se humilhava e clamava a Deus, e Deus ia lá e levantava um homem escolhido para ir lá e livrar Israel das mãos dos inimigos, aleluia, Jesus. E Gideão, ele foi o quinto desta linhagem, aleluia, Jesus, porque ele foi um homem de coragem, um chamado, aleluia, Jesus. O seu chamado foi no decorrer da história, e nós vemos que a coragem de Gideão, aleluia, Jesus, não se mostrou na ausência do medo, mas sem se apoiar em nada. Ele não tinha como ele ver. É como o nosso irmão falou aqui, que a passagem de Jesus para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Olha aí como que é o propósito de Deus.
foi Gideão lá no passado, que ele não viu o agir de Deus, não viu a vitória, mas ele creu. Não, o Senhor é comigo. O Senhor vai pelejar, o Senhor vai agir. E a confiança também na vida de Gideão foi o fato dele se levantar. Não, eu vou porque o Senhor disse que Ele é comigo. E se o Senhor é contigo, por que tem mais? Se o Senhor está na tua vida, por que você está temendo? Se o Senhor te fez promessa, por que você está duvidando? Não faça igual Pedro. Pedro viu sinal, viu maravilha, viu tantas obras da parte do Senhor, e lá vem Jesus andando sobre as águas ao encontro de Pedro. Pedro grita: Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu vá ter contigo. Você está naquele momento, naquela inspiração, que aquela fé tremenda, não, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai realizar, e na hora que você está indo ao encontro da bênção, você vacila com a tua fé. A Bíblia diz que Pedro foi o segundo homem que andou sobre as águas, porque o terceiro até hoje eu não conheci. E ali Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro diz: Senhor, se for tu mesmo que está andando sobre as águas, ordene que eu vá ter contigo. E Jesus diz: venha, Pedro. Jesus fala para você: pode andar sobre as águas. As ondas estão se levantando contra a tua vida, você tem autoridade não para fugir das ondas, mas para andar sobre elas. Sai do teu barco, sai do barco de Jesus, do comodismo, levanta-te e caminha sobre as águas, porque o teu Deus está te dando autoridade para você andar sobre o mar que se levanta, sobre a onda que se levanta contra a tua vida. Hoje é um dia de propósito. Hoje é um sábado de propósito, irmãos. Olha o tema deste sábado, o culto deste sábado. É sábado de propósito. Pedro disse: Senhor, que eu possa ter contigo. Não, eu vou andar sobre as águas. Não, eu vou ao encontro de Jesus sobre as águas. E Jesus disse: venha, venha, Pedro. E quando Pedro começou a andar sobre as águas, a Bíblia diz que o vento bateu contra ele, as ondas balançou a sua vida, e Pedro começou a duvidar. Aleluia! Não duvide do agir de Deus na tua vida. Tão somente creia. Não duvide do agir de Deus, porque o meu Deus, Ele não age na incerteza. O meu Deus, Ele não age na dúvida. Mas em todos aqueles que crerem contemplarão o agir de Deus. Todo aquele que crer contemplará o agir de Deus. E se você crer, colocou um propósito no teu coração, na tua vida, na tua casa, aleluia, Jesus, em qualquer área da tua vida, creia que Deus vai te dar autoridade e vai entrar com providência e vai agir segundo o teu propósito, e você vai contemplar a glória. Mas não faça como Pedro, caminhando sobre as águas, ele vendo aquela maravilha. Um homem que era pescador, eu acredito que nunca imaginou, pastor, que ele iria andar sobre as águas. Quantos anos de mar, quantos anos pescando, nunca tinha acontecido algo semelhante, mas ele foi ao encontro de Jesus. A Bíblia não diz se ele andou 2, 5 ou 10 metros, mas de repente ele se viu o vento soprando, as ondas se levantando, ele duvidou e afundou. Jesus chegou até ele andando sobre as águas e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem, não duvide. Mulher, não duvide. Jovem, não duvide do agir de Deus, tão somente creia. Se o Senhor ordenou na tua vida, tão somente creia, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir segundo a palavra que sai da sua boca, porque, aleluia, Jesus, toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna atrás vazia, mas faz tudo que lhe convém para que o seu nome seja glorificado, e Deus que o nome dele seja glorificado ao intermédio da tua vida, pelo propósito que você colocou no teu coração. Creia tão somente, não duvide, não pasme, nem te espantes, aleluia, Jesus, como adversário que pode vir contra a tua vida. Tão somente creia que o teu Deus é guarda fiel, creia que o teu Deus é guarda fiel e realiza sinais, prodígios e maravilhas. Não existe nada que possa subsistir na presença do Senhor. E se Deus tem um propósito na sua vida, tão somente glorifica. E se Deus já ouviu o teu propósito, tão somente glorifica. E se Deus tem um propósito na tua casa, tão somente glorifica. Se Deus tem um propósito na tua família, tão somente glorifica o nome do Senhor, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a exaltação.
diz claramente que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Pode ter a certeza, aleluia, Jesus, que se você está no esconderijo do Altíssimo, nada vai subsistir contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Ainda que no meio do caos, ainda que no meio de ventos e tempestades, os olhos de Deus nunca perdeu o controle da situação. Os olhos de Deus sempre esteve sobre a tua vida. E o interessante desta mensagem é de que no meio do caos está alguém no lagar, malhando trigo e dizendo: Senhor, aonde estão? Aleluia. Aonde estão os teus feitos? As tuas maravilhas? Aleluia. E Deus, irmãos, e Deus, no meio do caos, em meio ao silêncio, Deus visita Gideão. Tem coisas que Deus vai fazer, não é através da vida de outro, é através da tua vida. Mas eu sou o menor, a minha família é a mais pobre, mas eu não vejo outro malhando trigo no lagar. Aleluia, o caos estava instaurado, mas para o suprimento da sua família, Gideão não entregou os fundos. Ele continuou crendo, ele continuou trabalhando, aleluia, passando pelos processos que tinha que passar, para alcançar aquilo que Deus tinha proposto para a sua vida. Isto é sábado com propósito, irmãos. Isto é ter propósito com Deus, é você acreditar que na hora certa o Senhor se manifestará e dará resposta à sua oração. Que Deus em Cristo continue abençoando o seu servo, a sua casa e a sua família, porque Deus tem também com a sua vida propósito. Deus também tem com a sua casa propósito, e Deus é fiel para cumprir. Tem momentos, irmãos, que nós só vemos caos. Tem momentos que nós só vemos ondas contrárias combatendo contra o nosso barco. Aleluia. E a palavra do Senhor é esta: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os tempos da manhã. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e de que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Amém? Já estaremos orando, mas avisando aos irmãos que amanhã, domingo, a partir das 8h30,